a última vez que essa nossa convidada esteve aqui, numa das perguntas, enfim, dentro do nosso conteúdo, ela comentou rapidamente de uma questão ligada à glicose, carboidratos. E eu sempre acho muito útil quando a gente consegue passar para o público, nas nossas entrevistas, alguns entendimentos que a gente não tem como leigos, né? Como não estudiosos daquele assunto. Então hoje, para a gente entender um pouco mais esse universo dos carboidratos, das frutas, a gente vai falar a respeito da glicose. Como é a absorção da glicose no nosso sangue, no nosso corpo, para onde vai, o que é o tal do índice glicêmico, da carga glicêmica e o que a gente tem que entender sobre isso. Então convidamos mais uma vez ela, nutricionista Aline Santin, bem-vinda! Obrigada! Você tá bem? Prazer nosso, adorei que esse dia chegou, porque é uma pauta esclarecedora, né? É verdade. Assim, eu imagino que, eu não sei em que ano aí da faculdade vocês já tem essa introdução. Imagino que logo no início, que é uma das coisas mais importantes. Normalmente no segundo semestre, terceiro semestre, a gente já fala alguma coisa a respeito de índice glicêmico. E de carga também, né? De carga também, de contagem de carboidratos, que a gente faz normalmente para pacientes diabéticos, né? Mas é uma pauta bem interessante que muita gente tem dúvida. Muita gente acha que fruta ainda engorda, né? Que não pode comer banana, tem medo às vezes de comer alguma fruta ou algum determinado horário, né? À noite, por exemplo. Então hoje eu trouxe aqui para a gente poder discutir tudo isso. Muito bom. O microfone da Aline tá ok? Então seguimos. Sim. Vamos começar do início. Eu acho que a gente tem inclusive já uma primeira imagem para colocar para vocês, que a Aline vai explicar essa diferença, então, de índice glicêmico e carga glicêmica. Perfeito, porque muito se fala, né, de índice glicêmico. Carga glicêmica é menos questionado, né? As pessoas, elas falam muito de índice glicêmico, mas às vezes não tem uma compreensão do que é esse índice glicêmico. Então, basicamente, é a velocidade que a glicemia sobe na corrente sanguínea frente à ingesta, ou seja, quando a gente come algum alimento. Ou seja, para a gente saber se tem ou não pico glicêmico. Basicamente isso, a velocidade que entra o açúcar na nossa corrente sanguínea. Todos os alimentos vão aumentar, então, essa questão do açúcar, mesmo sendo fontes proteicas, por exemplo? Muito pouco. Isso pouco. É uma ótima pergunta, porque às vezes as pessoas perguntam, né, a respeito disso, de gorduras e proteínas e fibras, do porquê combinar, né? Os meus pacientes sempre perguntam isso nos lanches intermediários, o porquê que eu sempre insisto em colocar ou uma gordura, ou uma proteína, ou fibra, né, dependendo do contexto, é justamente por isso, para poder prolongar um pouco mais a nossa questão insulinêmica, né, ou seja, da insulina mesmo. Entendi. Então a gente consegue fazer com que a velocidade dessa absorção de carboidrato seja mais lenta, né? Certo. Mas a proteína, ela tem um impacto na insulina, mas muito pouco. Então ele nunca vai dar um pico de insulina. A gordura também não. Então vai ficar sempre uma insulina mais estável. Por isso que acaba dando mais saciedade. Porque pico de insulina faz com que a gente tenha uma queda abrupta depois e faz a gente ter mais fome e querer mais carboidrato. E a gente entra num looping onde você fica beliscando o tempo inteiro. Entendi. Né? Então quando a gente une proteína ou gordura, a gente rompe esse ciclo de querer beliscar e comer a todo momento. E que normalmente o que o corpo anuncia, esse pedido, é algo que também seja uma fonte de carboidrato. Exatamente. Que é como se a gente se sentisse sem energia. Por quê? Por que o corpo pede glicose, né? O nosso cérebro, a gente tem o hipotálamo, a gente tem a hipófise, que é uma glândula, certo? Que está dentro da nossa cabeça, que responde ao meio externo, certo? E ele é o que faz a gente ter sensação de fome, de sede, assim por diante. Quando a gente está com deficiência de algum nutriente, deficiência de selênio, deficiência de complexo B, deficiência de zinco, por exemplo, o nosso corpo ele não consegue falar assim, olha, tá faltando selênio, como a castanha do Pará, olha, tá faltando zinco, como a kiwi. Não, ele converte em falta de energia. Entendi. E aí o nosso corpo interpreta como falta de glicose. Então, quando a gente está em deficiência nutricional, normalmente a gente quer muito carboidrato. Entendi. Quando a gente corrige isso, automaticamente a nossa necessidade de comer carboidrato diminui naturalmente. Também. Olha,
Legal. Vamos falar um pouquinho então da carga glicêmica. O que a gente tem que entender, né, de uma coisa e de outra, não é para que a gente fique neurótico ou querendo saber tudo, né, doutora Aline? Mas espero que não neurótico. Para aumentar a nossa informação quando a gente precisa fazer boas escolhas, certo? É isso mesmo. Vamos lá, então explica pra gente a carga glicêmica. Pronto, o índice glicêmico então é a velocidade que a glicemia sobe no sangue, e a carga glicêmica é a quantidade de carboidratos, ou seja, de glicose, que o alimento tem disponível. O que é disponível, né? Ou seja, o que ele realmente é absorvido. Tá. Então, às vezes, algum alimento tem um índice glicêmico mais alto, mas ele tem uma carga glicêmica bem baixinha, então ele vai dar um piquinho. Então, por exemplo, a melancia eu trouxe de propósito. Vamos falar dela então, vamos lá. A melancia é um exemplo ótimo, né? Porque ele realmente tem, mas a melancia é de alto índice glicêmico. Mas você vai ver a carga glicêmica, ela é mais baixa, então ela não vai dar um pico super alto de glicemia. Por quê? Porque parte dela é fibra? Porque muita parte dela é fibra e assim, 90% dela basicamente é água, né? E ela tem muitos minerais e tudo mais, e ela não tem tanta glicose assim. Entendi. Então a carga glicêmica dela é baixa. Só que ela entra muito rapidamente, ela dá um disparo. Então, essa é a diferença. Carga glicêmica é a quantidade de carboidrato disponível né, daquele alimento para ser absorvido, exato. E o índice glicêmico é a velocidade que aquilo é absorvido no nosso corpo. Mas no caso da melancia, usando como exemplo, né? Ela tem as duas questões um pouco opostas entre elas. O que mais a gente tem que se preocupar nesse caso? Com o índice ou com a carga? A carga glicêmica dá uma favorecida nela, porque como ela tem carga glicêmica baixa, ela não vai dar pico de insulina. Entendi. Então, o que a gente tem que pensar é sempre numa composição. Então, o que ela nos fornece? Vitamina C, licopeno, que é um antioxidante importantíssimo, que é o que dá essa cor linda vermelha para ela, né? Que é ótimo para a pele, para o cabelo, para a nossa parte cognitiva, para a gente conseguir ter insights e pensamentos. Tá. Então ela traz tantos benefícios que vale a pena a gente incluir ela na nossa alimentação. Pensando em quantidade também, tudo aqui, né, Aline, eu acho interessante a gente comentar. Faz bem, desde que seja respeitada uma quantidade... Uma quantidade e uma composição. Tudo tem um contexto, sempre brinco assim. Então você vai, é ótimo, então a melancia é ótimo, então vou comer só melancia e é isso. Não, ela vai absorver muito rápido. Então depois de 50 minutos, 1 hora no máximo, acabou. Não tem mais nada. Então você vai morrer de fome. Então você tem que colocar outras coisas ali para poder prolongar, né, a sua saciedade e a sua necessidade. Então, ela traz muita coisa boa? Traz, mas ela tem proteína? Não. Né? Ela tem ômega 3? Não. Então, ela não é tudo. As frutas não são elas têm um papel muito importante na nossa alimentação, mas sempre numa composição. Não sozinha. Não sozinha. Tá aí. Vamos pro próximo, olha lá, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV, aproveitem. Vamos para a pergunta, frutas engordam? E a Aline quer dizer aqui já desde o início que não. Vamos conhecer as que têm, então, baixo índice glicêmico. Perfeito. Então eu trouxe algumas demonstrações aqui, mas o morango é o mais clássico, né? Que eu amo, porque além de tudo ele tem uma caloria super baixa, né? Ele dá para fazer várias composições de lances intermediários e tudo mais. A pera também é um alimento de baixo índice glicêmico, a ameixa também é um que eu gosto bastante. Melão é baixo índice glicêmico, né? E tem uma caloria super baixa, dá para você comer um volume maior, né? Então se a gente for pensar, uma média de 130 gramas de melão tem 35 calorias. Olha. Então é uma coisa assim que dá para pensar em comer mais, para quem gosta de volume, né? E docinho, né? E docinho. Abacaxi também? Abacaxi é médio índice glicêmico. Tá. Então ele é um alimento que dá super pra gente usar, mas com um pouco mais de cuidado, né? E ele tem também bastante açúcar, né? Então, você come um pouquinho assim, você já chega nas calorias de um pedaço bem grande de melão. Agora, uma pergunta, pensando na questão que você comentou do que é carboidrato que é absorvido dos alimentos, os que têm, então, a casca, vão ser mais fontes de fibra por terem a casca, ou a gente também tem na parte interna muita fibra e tal, para a gente até ter noção quais são esses alimentos que vão ter menos carboidrato absorvível. Perfeito. As fibras, elas são divididas em solúveis e insolúveis, né? Então, cada um tem uma fonte. Por exemplo, a aveia, ela tem um pouco mais de fibra solúvel, assim por diante. O farelo de aveia, ele tem mais a casquinha e assim por diante. As cascas, então, nem todas as frutas dá para comer com casca, mas
as que dão para comer, as que podem ser comidas com casca, pera, maçã, ameixa, ela vai agregar não só fibra, mais fitonutriente. Ah, entendi. Então, por exemplo, a ameixa, que tem essa casca bem bonita, roxa, ela tem antocianina, que é o que faz essa cor arroxeada, que é extremamente antioxidante, faz proteção cardíaca e tudo mais. Então, ele vai ter mais fibras, sim. Por exemplo, a laranja, que eu não trouxe para ilustrar aqui, mas as fibras dela ficam naquelas gominhas, né? Não necessariamente na casca de fora, mas na parte do bulbo, né? Onde envolve aquelas microgominhas. Entendi. Então, se você tira aquelas microgominhas e coa, ele vai ser absorvido muito rapidamente. E que isso faz diferença também. O índice glicêmico varia dependendo de como você come aquele alimento. Então, vou dar um exemplo aqui, nem é de fruta, mas batata doce cozida ou batata doce assada, diminui aí. Suco de laranja e a laranja com os gomos, quando você come com os gomos, a velocidade é mais lenta. Entendi. Né? Então, sempre que você puder comer com casca, coma com casca. Melhor. Mas existem fibras também dentro, né? Então, por exemplo, a banana, no bulbo dela também tem minerais, potássio, enfim, um monte de coisas e fibras também. Legal, muito bom. Vamos para o próximo, olha lá. Então, além dos exemplos das frutas com baixo índice glicêmico, vamos conhecer as frutas com médio índice glicêmico. Isso. Aí médio índice glicêmico tem bastante. Banana. A banana eu trouxe de propósito, porque depende da banana, ela tem variações de velocidade de absorção. Então, a banana maçã, por exemplo, é uma banana de baixo índice glicêmico. Né? Ela é mais fibrosa, você vê que ela não é tão doce, então ela demora mais para ser absorvida. A banana prata, que é a mais comum, ela tem um médio índice glicêmico, então ela não vai dar picão, né? Mas ela também não é super baixo índice glicêmico. A banana nanica e a banana da terra, aí já dá pico de insulina, já tem uma quantidade maior de glicose e a velocidade de absorção também é maior. Entendi. Então, por isso que a gente tem essas variações. E a banana verde não desenvolveu ainda todo esse amido, toda essa glicose? Não desenvolveu quase nada. Se a gente fala da biomassa, né, que é feito da banana verde, ela não tem glicose, por isso que ela não é doce. Então, essa doçura, ela vem da glicose. O mamão também é um que eu gostei de trazer, porque o mamão formosa, ele tem média absorção. O papaya já tem uma alta absorção. Então, o papaya, aí que tem, quando você usa alimentos de alto índice glicêmico, aí que você tem que se atentar bastante nas composições, para colocar com fibra, proteínas e tudo mais, porque se você colocar sozinho, lascou, você vai ter fome, aí passou meia hora, você tá com fome. Entendi. Vamos então para os que têm alto índice glicêmico, que eu acho que você já tinha comentado, tô olhando para a manga aqui. A manga eu trouxe que é clássica, né? Então é a principal aí de alto índice glicêmico, banana nanica, a melancia que eu trouxe, mas a carga glicêmica a gente já falou aqui que é baixa, né? Não tem tantas frutas assim que são de altíssimo índice glicêmico, mas as principais mesmo é a banana da terra, nanica e a manga. Tá aí. E já já a gente vai falar de algumas estratégias. Isso. A minha pergunta é a seguinte: quando, então, um alimento, seja ele aqui do nosso reino lindo das frutas e tal, ou de outras fontes de carboidrato, vai engordar? Isso é uma pergunta super boa. Ela é muito objetiva, vejam. Mas essa é uma pergunta onde está o ótima. pulo do gato do consumo, até das dicas que você vai dar de estratégia, mas que é ali pensando no emagrecimento ou no não engordar? Nenhuma fruta sozinha tem poder de te engordar, tá? Mas, conforme você vai comendo, as suas condutas geram outros resultados, né? Então, o problema de você comer, por exemplo, só a fruta sozinha, vamos dar um exemplo da manga. Ela tem um alto índice glicêmico, então vai passar meia hora e você vai ter fome. Aí você vai comer duas, e aí você já vai somando muita glicose de velocidade muito rápida e muito açúcar no sangue. Quando o corpo ele não consegue captar tudo, né, não consegue utilizar tudo como fonte de energia, ele armazena como gordura. Aí, então, que ocorre o estoque. Exato. Quando você ultrapassa... Exato. Eu vou comer a manga, tá bom. Então, você vai comer meia manga ou uma manga, dependendo se é homem ou mulher, se é pré-treino, se você vai ter um gasto energético depois ou não. Né? Agora, eu vou assistir um filme e vou partir aqui 2 mangas e vou comer. Amor, certeza que você vai armazenar como gordura pelo menos uma parte dela. Entendi. Então, a quantidade... influencia também, mas o momento que você come, como você come, também influencia, né? Porque aqui a gente está pensando que as frutas vão entrar em horários ali
ou entre as refeições, Exato. ou ali logo na sequência como uma sobremesinha gostosa e tal. E, gente, e fruta é um negócio, só de sentir o cheiro, eu acho que já, né? Te apetece, né? Apetece. Eu acho que quando você tem o hábito de buscar na fonte do doce, né? Nas frutas, eu acho que é fantástico. Mas a gente está pensando num dia todo de uma pessoa, né? Então, na refeição, que pode ter ali um pouquinho do macarrão, ou do arroz feijão, ou do pãozinho que a pessoa vai comer de manhã, que também é fonte desse carboidrato. Exato. Né? É a soma de tudo que compensa. Então, você fala assim, fruta engorda? Não. Desde que você saiba usar. Dá pra você usar até 3, 4 frutas por dia, né? E conseguir manter o seu shape desde que você saiba combinar. Tá. Né? Desde que você tenha uma questão de quantidade e de combinação. E dá, então, para uma pessoa conseguir variar aquele café da manhã, por exemplo. Super um dia a fonte de carboidrato é o pão. No outro dia a fonte de carboidrato é a fruta. Exato. A banana com aveia, por exemplo. Né? Entendi. Vou colocar a perguntinha já e a gente continua nosso papo. Quem escreveu pra gente? Olha lá na tela. Obrigada, Vitão. Um beijo pra você. Qual a dica para as pessoas que têm queda da glicose repentina? Já cheguei a desmaiar devido à queda da glicose. Provavelmente ele está falando aí de hipoglicemia, que é quando a gente tem queda de glicose abaixo de 60, 50, dependendo do caso, né? Mas primeira coisa, evitar alimentos de alto índice glicêmico e muito menos sozinho. Segunda coisa, priorizar carboidratos de baixo índice glicêmico. E sempre associado com alguma proteína, com alguma gordura. Não ficar mais do que 4 horas sem comer, sucesso. Não vai ter mais hipoglicemia. E Aline, assim, pensando até no quadro, né, de hipoglicemia, para as pessoas terem o diagnóstico, então, assim, precisa rastrear, precisa fazer exames, precisam encontrar essa explicação médica, o porquê tal pessoa tem hipoglicemia. Porque tem gente que pode fazer tudo que a outra pessoa que tem hipoglicemia faz e não ter a hipoglicemia. Isso é importante, você primeiro precisa ter o diagnóstico, né? A gente subentende que ele tem o diagnóstico de queda de glicose na corrente sanguínea. Mas isso é importante, você passar com o médico, fazer os exames de sangue, fazer curva glicêmica, que aí você consegue saber de fato se você tem hipoglicemia ou não, ou hiper, né? Ou se você está tendo uma hipotensão, porque são sintomas muito parecidos. Então, às vezes, você está com uma queda de pressão e você subentende que é uma queda de glicemia. Né? E realmente pode ser uma queda de glicemia, que é mais comum do que a gente imagina. Então, a gente tem que ter todas essas estratégias nutricionais e tem que ter muito cuidado também pensando em exercício físico, né, que você pode passar mal, pensando se realmente cabe estratégias como jejum intermitente ou não, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Isso no consultório a gente sempre tem aí fechar um diagnóstico certinho antes de ter todas as condutas. Tá aí. Vamos para a próxima, então, na tela, a gente vai colocar, a gente está falando então de índice glicêmico, de carga glicêmica, 12 exemplos das frutas e o próximo é esse aí. Vamos falar das fibras. O que você quer contar, então, Aline? Que elas retardam a velocidade de absorção da glicose. Exato. Melhorando a saciedade e melhoram a função intestinal. Exato. As fibras são sempre boas estratégias quando o paciente ele gosta, por exemplo, eu gosto tanto de banana nanica, não consigo comer banana prata. Mas é que eu gosto tanto de manga, será que não dá para eu colocar isso no café da manhã? Então, as preferências da pessoa, às vezes, calha, né, de ser todas de alto índice glicêmico. Então, aí a gente tem essas estratégias para somar, né, para a gente conseguir fazer essa velocidade de absorção ser mais lenta, né? Aumentando a saciedade. Aí a gente trouxe aqui chia, é uma ótima opção, linhaça para mulheres, né, são excelentes opções também, como amaranto, aveia, semente de girassol, semente de chia. Então tem bastante coisinha aí que dá pra gente colocar como fibra. Muito bom. Aproveitando de fazer outra pergunta interessante e objetiva, né, pensando nessa questão do que vai ser absorvido, do que vai ser estocado, como você comentou. Quando a gente ingere, então, a mais desse alimento, como você disse, com muita glicose, já a questão calórica também acima e tal, que o corpo entende que vai estocar. Queimar aquilo que foi ingerido na sequência é uma estratégia ou independente do momento que você tem a queima, se ele está mais distante do momento que você fez essa ingesta um pouco maior, se vai ter o mesmo resultado? Faz diferença se você fizer atividade física logo em sequência, depois de 15 minutos, rapidamente, 20 minutos, você ainda não estocou, isso ainda não converteu como ácido graxo. Entendi. Né? Você ainda tem ali disponível na corrente sanguínea, só que o corpo ele não fica ali eterno na corrente sanguínea, inclusive muito pouco.
Então, logo ele já tem que dar uma finalidade. Ou ele vai gerar ATP, ou ele vai gerar ácido graxo, ele vai para alguma coisa. Ele vai ser claramente utilizado como a própria energia metabólica, batimento cardíaco, função renal, mas o que sobra, se você não fizer nada, não fizer nenhum exercício, ele estoca. Mas fazer o exercício 15 minutinhos depois, vale a pena. Maravilhoso. Maravilhoso. Você mata à vontade e queima, não tem o problema. Nem que sejam uns 20 minutinhos não ali. tem o prejuízo. Adorei. Muito bom. Tem perguntinha já? Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá, aproveitem. Um beijo pra você. A absorção da glicose difere em questão ao tipo sanguíneo? Interessante. Não, a gente nunca li nenhum estudo sobre isso. Né? Normalmente a absorção de glicose é igual para todos. Então, não tem... eu posso até buscar um pouco mais, mas a gente nunca se falou disso em nenhuma das 5 pós-graduações que eu fiz, nunca a gente se falou sobre isso. Eu acho que deve estar pensando, tem um livro que é a dieta do tipo sanguíneo, coisa e tal. Isso, é um livro bem antigo já, né? Acho que deve ter mais de 20 anos de publicação. É verdade. Mas tem algumas linhas da medicina, né, que aplica e realmente tem alguns tipos sanguíneos que se aplica a ter similaridade, afinidade com alguns nutrientes, mas essa questão de absorção de glicose indifere. Porque aí é questão do alimento. É a mesma, né? O que vai mudar é a sua conduta, não o tipo do seu sangue. É o que você vai fazer depois, o quanto de massa muscular você tem, porque quanto mais massa muscular, mais energia basal você gasta, né? Se você vai fazer exercício depois, se você já fez exercício antes e o seu corpo está mais acelerado, pode ser um pós-treino. Né? Você gastou energia ali, come ali aquelas frutas de alto índice glicêmico, pá, vai absorver, o corpo ele vai fazer o quê? Conversão para massa muscular. Ótimo. Por isso que eu sempre falo, né? Tudo tem um contexto. Precisa analisar e, claro, precisa passar em consulta, mas adorei as respostas. Eu estava super ansiosa para a pauta, porque eu acho que isso ajuda muito o público, porque que bom seria, assim, se todas as pessoas fossem buscar na vontade de comer um doce nas frutas. Nossa, esse prazer. Bilhões não é verdade? de benefícios, com certeza. Eu, embora low carb, por isso que eu digo, gente, eu sou, vocês sabem, isso eu não tenho que esconder, mas eu enxergo esse universo das frutas o melhor e o mais adequado pra gente buscar esse prazer do doce. E ela cabe muito Ela é low o carb caminho, também. né? Ai, tô com muita vontade. Nossa, você corta ali, vai, que seja 30 gramas de manga. Gente, mas já dá, assim, já é um bom de doce, né? E que a gente sabe que vai também trazer outros nutrientes muito melhores do que aquele docinho industrializado cheio de açúcar. E as frutas cabem também num low carb, né? Você consegue fazer uma dieta de 15, 20% de carboidrato com fruta. Pera, ameixa, morango, eu kiwi. como praticamente todos os dias. Abacaxi também como bastante. Kiwi, adoro kiwi. E mexerica. Mexerica é ótimo. Muita mexerica. Então, assim, e é baixo cabe índice glicêmico. Cabe mesmo. E dá saciedade. Então, que bom que hoje você tirou nossas dúvidas mais uma vez. Eu vou deixar o agradecimento aqui para vocês da nossa querida doutora Aline Santin, que é nutricionista clínica, tá? Vai lá no Instagram dela, que é o @NutriAline com Y, Santin com M no final. @NutriAline com Y, Santin com M no final. Vocês já encontram todo o trabalho. Você tá com a doutora Liliane Opperman também. Sim. Juntas, um beijo para nossa nutróloga querida. Que bacana. Vocês se conheceram aqui? Não, a gente se conheceu em uma das pós-graduações. E aí você veio, então, na sequência. Trabalhar com ela, exatamente. Que legal, que coisa boa. Um beijo pra você, Beijo. obrigada, viu? Tchau, Até a tchau. próxima. Obrigada.